Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no DPS Card Brasil, seja muito bem-vindo. Eu sou o Sandro. Eu sou o Hess, a gente vai trazer aí mais um vídeo para vocês. É isso, roda a vinheta. E aí pessoal, beleza? Então vamos lá para mais um vídeo. Nós vamos começar um quadro novo aqui no canal chamado Papo Meta. Nós vamos discutir muitas listas, vamos também discutir cartas, como investir certo, no momento certo, para você ter um deck competitivo e legal para jogar com seus amigos, né? O objetivo hoje é a gente falar um pouquinho do porquê que você às vezes não se deu bem em algum card game, porquê que às vezes você desistiu, você se frustrou. Então a gente vai discutir um pouquinho dos erros mais comuns e qual que é a forma ideal, né, de entrar no card game. Sim, e antes de mais nada, não esqueça de usar o cupom especial hashtag DBSCardBrasil lá na Dream App TCG para ganhar 5% de desconto em qualquer compra. Aproveite, hein? Isso aí. Bom, Sandro, então a primeira coisa que a gente tinha pensado em conversar aqui, a discussão, era falar sobre número de decks, né? Normalmente, qual que é o erro do player? Normalmente eu acho que o player vê muitos decks e ele quer montar todos, só que ele não consegue investir esse seu dinheiro e esse seu tempo também, né? Querendo ou não, é um tempo para você aprender a jogar com o deck. No deck certo, né? Seria o principal deck dele, que vai todas as cartas principais da cor e tudo mais, né? Seria mais ou menos isso o principal erro. O que você acha? Bom, aí você já falou uma coisa importante, né? Quando a gente pensa em cor, a gente já está estabelecendo um padrão. Eu acho que o player tem que ter disciplina, né? Claro, quando o cara tem uma loja à sua disposição, todas as cartas, ele monta todos os decks que ele quer. Mas quando a gente está começando, às vezes a gente quer ter um deck de cada cor, o que é muito legal. Mas às vezes a gente não consegue deixar ele eficiente. Por quê? A gente sabe que as cartas mais caras de cada cor, ou as cartas que são mais eficientes, acabam despendendo um pouco mais de gasto, né? E se eu quero ter a mais cara do verde, a mais cara do amarelo, a mais cara do azul, às vezes eu não consigo montar tudo. Ou o contrário, né? Eu falo, não vou comprar carta cara, que eu vejo muito player falando. Eu tô começando, vou comprar só as cartas mais baratas. E aí você olha, o cara tá com 6 decks. Nenhum deles tem nenhuma staple. Então hoje a gente vai também falar o que é um staple, né? Trazer um pouquinho para vocês as staples de cada cor também, né? Comentar um pouco da verde. Eu acho que o resto, se eu não me engano, ele separou para vocês uns decks legais. Eu separei da cor verde, aqui né, para mostrar para vocês. Então, praticamente eu tenho aqui os 4 decks que eu gosto mais no formato atual do verde, né? A primeira que eu vou mostrar, né, o primeiro deck, é o deck de Turles. Deck que é super recente, está em alta, super meta. E se a gente olha ele, eu vou mostrar uma carta que ela é o campo, né? Mas no geral, é um deck que eu vou passar rapidinho por ele. Olha aqui, muitas cartas bonitas. O Demigra, o Freeza, Dormant Potential. E aí as cartas do deck em si, né? Do Turles em si. Turles Corpse, galera do Turles, amigos do Turles, frutinha do Turles, almoço do Turles. Várias cartas de Turles. Esse é um deck que, se a gente montar ele no meta extremo, né, no máximo que ele tá, claro, aqui ele tem secreta, tem cartas um pouco mais caras que não são estritamente necessárias, mas no geral é um deck que você monta aí com seus 600, 700 reais, né? O Sandro claro, tem uma claro. também, né? Eu tenho uma versão que não usa Super Rares, ela só usa as cartas mais básicas e a mais cara realmente acaba sendo a Dortmund Potential. Dormant Potential e o Charismatic Villain, que eu vou mostrar de novo aqui para você. Isso. Então, essas são as cartas mais caras. Em um deck de 600, 700 reais, essas cartas custam quase 500. Então você vê que é um deck, tirando elas, é bem em conta, né? Agora, vou mostrar um outro deck completamente diferente. Eu adoro, deck de Gnil, né? É o novo líder Gnil, ele enche o campo bem rápido, ele bate pra caramba, e a gente vai ver de novo as cartas que estão nele. Quais são? Mesmo Demigra, o mesmo Freeza, que é uma arte diferente, essa aqui, né? O Dormant Potential, e aí as cartas de Gnil. Gnil, galera do Gnil, amigo do Gnil, mãe do Gnil, né? Só as cartas Todo de mundo, Gnil. a galera toda do Gnil reunida aí. Ou seja, esse deck é caro? Não, ele também não é muito caro, né? Ele tem algumas cartas aí mais da coleção BT10, né? No geral. Tem uma ou outra carta que saiu depois promocional. Mas, no geral, é um deck barato. Quais são as cartas mais caras? As mesmas que eu já falei nos outros decks. O Dormant Potential e o Freeza. Ah, não convenci vocês ainda. Beleza, vamos lá. Deck de Goku, né? O Goku em Namekusei, antes de explodir o mundo. Quais são as cartas que eu uso?
Demigras, Freezas, Dormant Potential, Ribrianne, que é uma carta bem cara, mas tudo bem. O Zamasu também é caro, mas tudo bem. Nossa, esse deck tá cheio de coisa cara. Verdade, tá mesmo, né? Algumas cartas antigas, o Super 17, o Dispo, cartas que são mais salgadas. Quanto custa? Meu, esse deck tá uns 1.000 e poucos reais, realmente tem muita coisa, mas lembra, 500 reais dele são cartas que eu uso nos outros decks, né? Investir um pouco mais nele? Sim, investir um pouco mais. Mas no geral, o caro, o grosso do deck já tá. E se eu ainda não te convenci, vou mostrar um último deck para vocês, que é outro deck super em alta, super legal, que a galera gosta muito de jogar. O Gotenks verde, né? Quais são as cartas do Gotenks verde? Vamos lá, pegar meu deck aqui. Freeza, Dormant Potential, Zarbon, que é uma carta também não muito barata, as mesmas Ribrianne que eu usei no outro deck, aí alguns Freeza, alguns Gotenks, material para o Gotenks, super combos. Ou seja, se eu quero investir em verde, vocês acham que eu devo fazer o quê? Comprar aquele deck mais caro de cara, comprar vários decks meia boca, ou investir nessas mesmas 12 cartas que eu uso em absolutamente qualquer deck? Né? É assim que a gente tem que lembrar. Não adianta eu querer gastar, investir e depois ficar frustrado. Outra carta que a gente usa em todos os decks, Shocking Death Ball. Essa é barata, uma carta de 5 a 10 reais no máximo, né? Então, no geral, não é caro investir em Dragon Ball, desde que você invista certo. E eu vivo falando isso. Eu acabo vendendo carta para as pessoas, mas assim, cartas minhas, né? Eu não sou lojista. E eu acabo tendo que convencer a pessoa de não gastar muito na minha mão. Por quê? Porque não é esperto, não está sendo inteligente. É melhor você comprar as cartas melhores, né? E tá pronto para isso. O que você acha, Sandro? Eu acredito que o principal nesse primeiro momento é você escolher uma cor. Qual cor você mais gosta? Qual você tem mais familiaridade? Cada cor representa uma coisa. Por exemplo, o verde é um controle de campo e também que compra muita carta, dependendo do deck. Mas o principal dele é controle de campo. O vermelho, por exemplo... Oi? E descarte de mão. Isso, e descarte de mão. O vermelho, por exemplo, seria aquele deck agro, que você bate várias vezes no mesmo turno, tal, para pressionar o oponente. Versátil, o azul seria um... Hoje o vermelho é bem versátil, faz de tudo. Sim, o azul seria um meio termo, assim, ele é agressivo, só que ele controla também a mão do oponente, os battle cards em campo. O azul é uma cor que foca em manipular as próprias energias, então o cara do azul normalmente não fica com todas as energias gastas. Essa é a característica principal do azul. E o amarelo, ele quer sempre atrapalhar as jogadas do oponente, as battle cards, seja para entrar elas em rush mode, seja para segurar elas em rush mode, ou para você atrasar alguma jogada do oponente. Então, o objetivo do amarelo é sempre atrasar a jogada do oponente. Normalmente, ele bota tudo em rest, né? Então, característica do amarelo vira para rest mode. E o preto, né? O preto normalmente manipula bem o quê? A drop e a warp. É isso mesmo, eu acho que o principal neste primeiro momento, como eu já falei anteriormente, é você escolher uma dessas cores e você ver as principais cartas que são dessas cores, e aí você começar a investir aos poucos, não precisa investir tudo de uma vez, porque como nós já falamos aqui, essas cartas que ele mostrou, o Freeza, o Dortmund saíram na BT10. Nós estamos agora atualmente na BT12 e vai sair, e já saiu na verdade, a Battle Evolution. Então, para vocês verem, já saiu 3 coleções além da BT10 e ainda eles continuam jogando, porque são cartas que vão ficar no meta por muito tempo. Então, eu acho que é um investimento certo e seguro, porque com certeza você vai usar em quase todos os decks que você tiver. Sim. E outra coisa, nossa, tem uma carta que é muito forte sozinha, vou investir, acho legal. Eu acho que é sempre legal investir numa carta. Mas, se você investe só numa carta que não tem a ver com o seu deck, né, Sandro? E se vão banir essa carta? Eu não sei, né? Isso é um pouco preocupante, né? Às vezes você quer investir, você vê uma carta, por exemplo, uma carta muito forte, e você quer ela de qualquer jeito. Só que tem que tomar cuidado também para essa questão do banimento. Eu acredito que você não precisa gastar muito com battle cards, com essas cartas, e você consegue montar um deck bem consistente, não gastando muito. Você vai gastar uma vez só, que seriam essas daí que a gente acabou de falar, e as outras battle cards geralmente não são caras, principalmente se elas não forem foil, sabe, de edição especial.
E eu acredito que no meta atual tem muito deck que você não precisa gastar muito para conseguir montar um deck bem forte e legal. Eu acho que a principal coisa que a gente tem que lembrar também é essa questão do gastar uma vez, né? A gente compra as cartas que vou usar em qualquer deck, daquela cor ou daquele formato. Mas tem muita gente que às vezes fala, não, vou comprar carta cara. Ok, qual? Uma que eu vou usar no meu deck, é o que o meu deck precisa. A gente via isso muito nos decks de Baby, aquele Baby vermelho, que era promo, que ele, Sim. nossa, ele rodava lindo no deck. Legal, você gastou aí uns R$150 em uma carta, você comprou 4 cópias dele, eita, gastou, né, tá caro. E agora que você desmontou o deck, você vai usar ela onde? Em nenhum lugar, né? Então, como identificar uma carta meta? Como que eu sei que uma carta provavelmente é o staple, né? Acho que dentre as principais coisas, a primeira é versatilidade. Se ela é uma carta que só joga em um deck, talvez não seja o melhor investimento, né? Com certeza, eu acho que é bom a gente sempre... Se você abrir as listas norte-americanas também de decks, é claro, não dá para comparar o meta de lá com o daqui, já é bom falar isso de cara, mas uma coisa que dá para você ver em todas as listas que eles fazem é que sempre tem as mesmas cartas entre elas. Por exemplo, do verde tem todas essas que a gente falou. Então é sempre bom você ver essas listas, você exercitar. Tem vários sites que você pode ver essas listas, o que é bem legal. E você poder conhecer, né, as cartas que estão em todos os decks, que são as staples, ou staples. Eu nunca sei falar essa palavra direito. O Rez sabe falar melhor que eu. Mas acredito que seja isso, né, Rez? Sim, lembrar que as staples são cartas que vão não só entrar em vários decks, mas que elas te geram alguma vantagem, algum conforto. No Dragon Ball a gente fala muito que a mão é a vantagem. Então, mão grande é sempre bom. Quanto mais cartas eu tenho na mão, melhor. Então, por exemplo, olha, essa carta aqui, olha que legal. Ela compra uma carta. Legal, como faz comprar uma carta? Eu jogo ela e descarto uma da mão que eu compro uma carta. Então, peraí, então ele não te comprou uma carta. Você gastou 2 cartas da sua mão para ganhar uma. Será que isso é realmente positivo, né? Não, eu descarto ela e compro uma. Ok, então ela se repõe, né? Eu não estou gerando vantagem, eu estou repondo a minha mão. Não, essa aqui é uma carta que compra 2. Poxa, muito legal. Ou aquela carta que a gente fala bastante, a gente sempre usou bastante, que é sempre uma temática, como que eu vou dizer, forte aí nos papos de meta, eu vou mostrar para vocês, que é o Gokuzinho macacão. O Gokuzinho macacão é o seguinte, paga 2 energias e compra 2 cartas. Mas o que você faz com ele? Você descarta ele da mão? Não. Ele já tá na sua drop área. Ele não era carta da sua mão. Você já se defendeu usando ele num combo, você já mandou ele para drop de algum jeito. Você não descarta nada e compra 2. Isso sim é uma carta que entra em absolutamente qualquer deck. É uma carta que gera muita vantagem, certo? Então, esse é um bom jeito de pensar em staple. Com certeza, essa carta é bem interessante, né? Geralmente o pessoal em decks gerais, eles utilizam 3 cópias mais ou menos, né? Ou 4, dependendo do deck. 2 a 3 já é o suficiente, né? Raramente a gente usa 4, mas claro que podemos usar em alguns decks. Mas no geral, eu acho que é uma carta interessante de se ter. Mas tá muito caro, concordo. Agora tá realmente cara e não se tá usando tanto. Quem sabe se a gente continuar usando ela um pouco menos, ela dá uma baixada de preço e a gente investe. Isso é uma boa ideia sempre, né? Olhar o mercado é sempre interessante. A gente tá agora com o lançamento de uma nova coleção. Se vocês prestarem atenção, toda coleção nova que lança, a gente percebe que montam os decks com as mesmas características que a gente usava antes. Toda vez que lança uma coleção, a gente monta um deck vermelho na base de Pan, a gente monta um deck azul com o Soul Striker novo. Então, olha aí, mais cartas que podem ser meta, que eu posso usar em qualquer situação. Depois a gente encontra um outro líder, uma outra coisa, que realmente fique melhor, verdade. Mas eu não preciso sempre lidar com o pico do pico, eu posso lidar com algo que é muito bom, que serve para muitas coisas. É assim que a gente estabelece o que deveria ter, o que eu deveria investir, né? Outra coisa, as cartas no Dragon Ball, elas não costumam ter essa característica, né, de serem reprintadas sempre, mas às vezes são, né? Então, normalmente, o investimento que você faz numa carta que é mais caro não é algo que vai te derrubar, que você vai daqui a um tempo perder o que você investiu. Claro que não, né? Por mais que seja reprintado, o valor se mantém. Então, não tenham medo. Eu quero muito essa carta, mas e se eu comprar e ela baratear? Não é algo que acontece normalmente, né, Sandro?
É claro, as cartas principais do deck sempre mantêm o preço desde o começo do jogo. A gente pode ver, por exemplo, um exemplo do azul, falei até, ficou repetitivo, né? A Senzubin, que é uma carta azul, ela tem desde a primeira coleção. Lançaram vários reprints dela, acho que, se não me engano, uns 3, com artes alternadas, e mesmo assim ela continua valendo o mesmo preço, ela não desvalorizou desde o começo da coleção, e já temos aí mais de 12 coleções depois dela, né? Sim. A Senzubin é uma carta que não só é super importante no azul, como a gente tem a tendência de, em qualquer baralho, a gente às vezes coloca umas 8 cartinhas azul só para virar energia e eu usar Senzubin. Afinal, ela prolonga o meu turno. E defensivamente também, ela aumenta a minha chance de defender, né? É sempre interessante. Então, tá aí algumas dicas, né, de cartas, de como identificar staples. A gente vai fazer mais vídeos para vocês mostrando essas staples, mostrando essas cartas, mostrando outros decks. E se vocês olharem nas nossos vídeos de lista, vocês vão perceber que sempre tem algumas cartas que são em comum, mesmo em decks com conceitos diferentes, né? Os dois decks são azuis, mas um é completamente agro, vai bater no segundo, terceiro turno, o outro, vai segurar até o turno 8. E tem cartas que são em comum. Olha lá, fica de olho, fica esperto, são prováveis staples da cor. É isso aí, pessoal. Não esquece de deixar o seu comentário também aqui embaixo. Para você tirar mais dúvidas, nós vamos responder qualquer coisa. Tragam também qual vídeo vocês querem ver aqui, o que vocês gostariam de ver também, e nós vamos sempre trazer para vocês o melhor de Dragon Ball aqui no Brasil. Isso aí, pessoal. E lembrem que a gente sempre foca no meta lá de fora, como o Sandro falou, mas nem sempre ele é factível aqui, né? Para os torneios locais é um outro conceito. Então, a gente vai lançar aí o deck de quinta-feira, não é categoria, para vocês poderem montar decks baratos e competitivos para o nosso cenário. Então, fica de olho. Toda quinta vai ter um deckzinho novo. Outros dias da semana a gente também vai lançando mais vídeos e deixem aí o que vocês querem saber da gente. Um abraço. É isso aí. Não esquece do like. Valeu!